E estamos reunidos para mais um estudo do livro A Descoberta da Criança. E hoje o capítulo é O Ambiente. E é um capítulo que eu adorei reler. Eu adorei, gostei muito, né? Eu acho que esse aqui vai ser um dos mais grifados do meu livro. Quando eu li originalmente, eu não li em português, né? Eu li em inglês, depois li em francês e agora estou lendo em português. Então, esse livro é novo, grifei um monte de coisa. E é um tema muito importante. Véspera de feriado, estamos aqui contando eu e mais quatro, somos cinco. E a gente faz, porque a gente está aqui, né? A gente estudou, leu, grifou. E quem quiser depois pode acompanhar na gravação. Mas tem gente chegando, já somos seis. Então, assim, esse é um tema muito importante quando a gente fala assim do ambiente no Montessori. Esse capítulo aqui, eu diria, ele traz informações muito valiosas, muito importantes, mas ele não traz todas as informações. Não traz. Porque quando a gente fala de ambiente em Montessori, é primordial, né? Assim, quando eu estou no meu dia a dia aqui trabalhando com as crianças, muito do meu trabalho é alterar o ambiente, é mudar o ambiente. Então, como um exemplo, daqui a pouco a gente já entra aqui nos nossos comentários. Como exemplo, as crianças. Então, eu trabalho com crianças de 3 a 6 anos, 2 anos e meio a 6 anos, e trabalho das 8h30 até as 4h30 com as crianças aqui. E eu almoço com elas, né? O nosso almoço começa às 11h30, e por motivos das próprias crianças, o nosso almoço nos últimos 4, 5 dias, desde a semana passada, começou a ficar confuso, começou a ficar. As crianças não estavam prestando tanta atenção na comida e iam para um lugar que não era muito útil. E a gente estava comendo, a gente juntava, nós temos aqui mesas individuais na Casa da Vida, então a gente juntava todas as mesas e a gente fazia uma grande mesa, né, comprida, e daí todo mundo sentava junto. Só que não estava funcionando por diversos motivos. Tinha até uma das crianças que adora comer e come super bem, e ela não estava comendo, a outra também. E, e às vezes a conversa ia para um lugar também desrespeitoso. Não que a criança xingasse, mas às vezes a criança fala assim, que elas sabem que não podem falar palavrão, né? Mas elas falavam assim, ah, Felipe Minhoca. Assim, não é um xingamento, não é nenhum palavrão, mas é algo desrespeitoso. Porque, de repente, se pega uma criança, né, que tem alguma uma percepção diferente com seu peso, e daí, de repente, em vez de falar minhoca, fala José Elefante. E, de repente, isso a criança entende de um jeito, fica marcado, ela vai falar para os pais, ou mesmo aqui. Então, mesmo que seja assim, Felipe Minhoca, que não tenha um contexto muito violento, meu nome é Felipe, né? Pode talvez me chamar de um apelido, mas é importante que eles me chamem de Felipe e que chamem as outras, né, crianças pelo nome. E daí começou a ficar um caos, assim, foi aumentando, e daí eu mudei o ambiente. Ao invés de proibir as crianças de fazerem alguma coisa, normalmente a gente vai pelo ambiente. Então, uma parte das crianças, na verdade, todas as crianças ficaram em mesas individuais e ficaram todas separadas. Só teve eu que fiquei com duas crianças que eram menores, na verdade, uma criança que é menor para ela ficar perto de mim, mas as outras crianças ficaram em mesas separadas, porque essa conversa delas que estava levando para o caos não ia mais acontecer, porque cada um vai ficar numa mesa. E o almoço hoje já foi bem melhor. Eu tenho outro caso também da, da França, mas eu conto no final da reunião se tiver tempo. Então, a gente trabalha muito com o ambiente. No Montessori, assim, nosso maior trabalho é o ambiente. O que que a gente pode fazer no ambiente para ajudar as crianças, para ajudar no dia a dia. Então,
Estão abertos os comentários. Quem gostaria de comentar sobre o capítulo O Ambiente no livro A Descoberta da Criança? De repente, o que grifou, o que gostou, a gente pode ir indo, por partes, né? Começando, né, esses primeiros parágrafos, o que vocês acharam, o que vocês leram de interessante. Quem gostaria de começar? Essa questão do ambiente é uma coisa para mim muito curiosa, porque a gente está. Nós éramos contraturno numa escola pequena e agora nós estamos com uma escola maior e ainda somos contraturno, mas ano que vem seremos escola mesmo. E para a gente está sendo uma descoberta a questão do ambiente, né? Então a gente está tentando assim, vamos lanchar todo mundo junto. A escola cresceu, antes éramos poucos alunos. E aí, vamos lanchar todo mundo junto. Os mais velhos que são até 6 anos e os menores que são até 4 anos. Então, assim, e aí, não dá certo. Vamos testar aqui em cima, os mais novos, né, os mais velhos lá embaixo. Essa questão de mudança do ambiente é impressionante como realmente muda o comportamento da criança, né? Hoje a gente separou os grupos, fizemos um ambiente para os pequenos, um ambiente para os mais velhos, e a gente reparou que isso ajudou muito na alimentação. Eles ficam mais quietos na hora de alimentar, né? Alguns ainda andam muito, mas que a ideia é que termine a alimentação ali e depois vai brincar, né? Então, assim, aí a gente está também testando outros ambientes na escola. Vai ter sala de artes, vai ter uma pia dentro da sala para fazer uma vida prática, enfim. Então, lendo os capítulos do livro sobre o ambiente, me fez refletir muito sobre essa questão, assim, que na casa da gente também, às vezes, funciona dessa forma, né? Às vezes você põe o sofá num lugar, não tá legal, aí você muda de repente um dia e vê que, nossa, olha, ficou melhor, o espaço ficou melhor, a energia está circulando melhor. E então, eu acho isso muito bacana. Amei esse capítulo mesmo, de verdade. Tem uma coisa que aconteceu faz umas 2 semanas. Uma das crianças, depois do almoço, ela saía correndo. Ela estava cansada, na verdade, ela entrava num estado de cansaço tão grande que ela não sabia nem para onde ia e saía correndo. Daí eu mudei o ambiente, né? É uma casa e daí tem portas que consegue fechar e separar as salas. Aí eu fecho a porta. Daí a criança não tem mais para onde correr. Coisa simples, mas foi uma solução que funcionou super bem. A gente, dentro do Montessori, a gente olha muito para o ambiente, muito mesmo. Não, e muda totalmente. Eu acho que influencia muito, assim, a questão do ambiente. Eu acho que não é só no Montessori, né? A gente olha isso muito na Montessori e valoriza, mas se todas as escolas pudessem pensar nisso, aí eu acho que ia fluir muito, assim, o convívio entre as crianças. Sim. Acho que cabe muito bem esse trecho aqui na fala do Felipe, na página 59, que fala que nosso objetivo é disciplinar a atividade, né? E não imobilizar a criança ou torná-la passiva. Então, para mim, fecha muito assim com o que a Nájila também estava falando, de você olhar para esse ambiente, né, e adequar ele. Por exemplo, ali, eu posso colocar uma classe atrás da outra, eu tenho um objetivo por trás disso. Então, não é mais uma coisa feita apenas para organizar com o propósito de que as crianças fiquem imóveis, mas sim que elas tenham percepção, né, de como elas podem estar se organizando de um modo que o ambiente conduza a isso, que o ambiente fale por mim. Então, eu não preciso ficar o tempo inteiro falando. E isso, por mais que a gente leia, né, eu que estou em sala de aula também, é um constante desafio, né? Você Uhum. olha assim, mas o que que eu posso mudar? Eles estão tão agitados hoje, né? E é bem como o Felipe falou, e eu faço muito isso também. Eu trabalho numa classe de 6 a 9, e agora eu coloquei as estantes de uma forma ali que eles têm que ir ao redor dela para entrar na sala. Então ficou mais um corredor livre, assim. Coloquei os planners deles ali em cima também, então ficou mais acessível e tudo a gente vai alterando, mas é uma primeira observação em relação ao que o Felipe falou. Gostei muito de ouvir também. Hoje mesmo, Eu, né? Pode falar. eu trabalho numa escola tradicional, ainda não consegui, né, pôr em prática
a minha pós-graduação em Montessori, mas eu uso consigo usar algumas coisas na sala, e uma das coisas que eu uso é isso, né? O dia que eles estão muito agitados, no dia seguinte eu coloco as cadeiras numa disposição diferente, um atrás do outro. Aí eles chegam, quando eles olham, eles ficam indignados. Oi, tia, mas hoje é um atrás do outro? Aí eu, hoje vamos fazer assim. Aí dou uma engambelada, não digo que é porque no dia anterior eles estavam muito agitados. Aí eles dão uma acalmada e no outro dia, ou dali a 2 dias, eu vou boto em grupos, né? Porque eu dou aula para quarto ano. Aí boto em grupos, eu boto em forma de U, e cada dia eu vou modificando. E realmente dá um toque diferente na aula. Uma coisa que às vezes acontece aqui, né, dentro dessa parte do Montessori, a gente usa, né, copo de vidro, prato de cerâmica, e é natural que as coisas quebrem, né? Às vezes deixa cair. E é muito diferente. A gente hoje estava na cozinha, e daí uma das crianças de 3 anos, a Isabela, ela se mexeu, né, sem prestar muita atenção, e ela derrubou uma tigela de cerâmica. E como o piso da cozinha é um piso frio, também é cerâmica, então um barulho muito grande, né? E daí, todo mundo que estava na cozinha ele ficou como estátua, né? E claro, a gente ficou olhando, né? A tigela quebrada, a Isabela ficou olhando, mas foi interessante esse acontecimento, porque as crianças estavam, né? Indo, vindo, falando mais alto, e daí na hora que quebrou, é como se eles voltassem a atenção para o mundo real, né? Ninguém falou nada, né? Eu também falei, quebrou, não preciso falar. E eles já veem que quebrou, né? Mas é como se, né, a tigela quebrando, ela chamasse a atenção das crianças e falando, vocês estão no mundo real onde as coisas precisam ter cuidado. E hoje foi engraçado porque assim, todo mundo parou, todo mundo ficou se olhando, e eu deixei, né, eles se olharem e tal. Daí um falou, o Roberto falou, quebrou a tigela. E daí, eu não vi e tal. Então a gente vai pegar os pedaços, né? Vocês pegam os pedaços grandes, eu vou varrer os pedaços pequenininhos. É o ambiente conversando com as crianças. E o interessante do ambiente é que aqui você começa a ver o texto e entende que o ambiente que ela pensou é um ambiente feito para criança, né? É tudo pequenininho, então as crianças acessam tudo. E dá a entender que ela tenta que ela tenta entender assim, olha, a criança consegue fazer tudo, ela consegue chegar, tirar o casaquinho, pendurar, tirar o sapatinho, as coisas estão na altura dela, então ela vai na mesinha sozinha, se serve. E esse pensamento, e além de dar certa liberdade para a criança fazer as coisas, né? Eu achei isso muito interessante, porque é uma visão que se você não tem contato com Montessori, você não entende por que você não entende que, por exemplo, a sua criança deveria conseguir beber água sozinha. Ela deveria pegar um copinho, ir lá, num filtrinho, num filtro, num alguma coisa que tenha do tamanho dela, devia pôr a água de copo aberto, às vezes até um copinho de louça, devia conseguir beber a água, devia conseguir deixar o copinho no lugar, né? E essa conquista, que é uma conquista enorme, que às vezes a gente negligencia, fica dando água para a criança, dar comida na criança, para a criança no cadeirão, né? E essa mudança dela aqui eu acho muito interessante. Acho muito interessante também a parte, claro que é uma escolha de cada um, mas a parte como ela insere a religião nesse contexto dela aqui, no dia a dia dela, né? Porque aqui com o meu filho, aqui em casa, né? Eu sempre fiquei pensando como eu ia inserir a religião no dia a dia dele. Se tinha um jeito, se tem que ser tão separado, olha, o papai vai fazer uma oração, olha aqui como é que é, né? E ela pôs isso muito mais integrado. Eu achei isso muito interessante. Aí estou aplicando mais isso, né? Então, no dia a dia a gente faz as coisas, mas também tá ali as coisinhas para ele poder entender um pouquinho mais sobre religião e tal. Bem legal. Achei bem interessante essa integração que ela coloca, né?
E essa coisa da escolha também, né? A posição da cadeira, os lugares. Achei bem interessante querer usar o ambiente para que a criança absorva conhecimento por meio de independência, por meio de conseguir fazer as coisas, né? Achei isso bem legal do pensamento dela, né? É, e isso que você está falando, né, Jefferson, ele traz até um assunto que ela põe aqui no forma mais sucinta, tem um texto maior que ela fala disso, que é disciplina e liberdade. Então, a disciplina, ela é construída nesse lugar onde a criança tem possibilidades de escolha e que o acertar e o errar, né, o deixar a tigela cair, ou naquele, ela conta aqui da prateleira que cai, vai fazer com que a criança adquira um domínio sobre os seus movimentos, sobre os seus quereres, e é um tema muito importante. Então, para crianças entre 3 e 6 anos, a gente fala muito sobre disciplina e liberdade, porque é a fase é, da psique do ser humano para enraizar o que é a disciplina. Então, a gente fala muito do adulto, né, de ter disciplina, de ter constância e outras coisas, mas a disciplina, ela é criada nessa fase. E quando a gente vai, né, para as crianças um pouco mais velhas, né, 6 a 12, a gente fala muito de liberdade e responsabilidade. É claro que tem a disciplina junto, mas um tema assim muito presente no mundo Montessori para crianças de 3 a 6 é disciplina e liberdade, e depois a gente cai na liberdade e responsabilidade, que são ligados, né? Os dois, eles são ligados justamente com o que ela conta aqui, nesse ambiente onde essa possibilidade de se movimentar, a possibilidade de usar os materiais, de acertar, de errar, faz com que a criança ela vá adquirindo uma maestria do seu ser naquele ambiente, tanto, né, na parte física, né, movimentos, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, como também na interação com as outras crianças. E, e daí um pouquinho depois que ela fala, né, de disciplina e liberdade, ela fala de limite, né? Então, eu grifei aqui, né? Sua liberdade deve ter como limite o interesse coletivo. E eu propus de fazer 4 encontros, fazer um mini curso para falar de limites. Então, eu adorei ter lido isso novamente aqui no capítulo, porque quando a gente fala em liberdade, em dar esse espaço, é um espaço onde nós, adultos, para nós é muito claro até onde a criança pode ir, porque não é uma libertinagem, ela faz o que ela quer. É uma liberdade para ela beber água, para ela sentar onde ela quer, para ela comer onde ela quer, desde que ela tenha essa capacidade. Porque se é uma criança que está num caos tão profundo que ela vai agredir, que ela vai bater, que ela vai sair quebrando as coisas, para essa criança a gente não dá essa liberdade, a gente restringe a liberdade. Conforme a criança, né, vai se acalmando, vai entendendo as regras, a gente vai dando cada vez mais liberdade. E uma criança normalizada, né, que é uma criança que está se desenvolvendo super bem, ela basicamente faz tudo sozinha. Além de fazer tudo sozinha, ela ainda ajuda o adulto, ajuda as outras crianças e, e tem esse, então, que nem sempre é muito claro, né, até onde a gente deixa, eu vejo, falo com muitas mães, muitos pais, né, e não é muito claro até aonde vai esse limite. E aqui ela define bem, né? O limite da sua liberdade, né? Vai até o respeito de si, o respeito do outro, o respeito do próximo, e o respeito do ambiente. E aí, Felipe, só entrando também nesse assunto que tu tá trazendo, ela fala, né, que a criança justamente ela desenvolve a tirania quando essa não lhe é permitido que ela seja, né, que ela faça por ela. Então, assim, eu percebo que crianças, eu já trabalhei na classe de 3 a 6 antes e agora estou estreando nessa outra etapa, que a criança de 3 a 6 que não teve essa permissão de praticar, e aí a gente teve a pandemia, né, que eles ficaram muito tempo afastados, hoje eu lido com grandes frustrações em disciplina, de 6 a 9, estou iniciando, né, com essa turma, e eu percebo que faltou aquela possibilidade de errar, de buscar, de fazer por eles. Então,
Claro, por mais que a gente busque, né, e organize o ambiente, tem um contexto todo também familiar. Então, tem isso para mim ainda é um quebra-cabeças, assim, né, de como a gente estabelecer para as famílias também e construir juntos, né? E é aos pouquinhos, né? A gente vem lutando desde de um tempo aí. Não É, sei como é que é, assim, uma experiência de uma escola que tem mais tempo também, né? A gente é, tem vai fazer 6 anos agora, então eu me sinto, às vezes, parece que nada dá certo, sabe? Eu estudo, leio, aham. tento, Até arrumo o ambiente, olha, observo e... Ah, e é assim desculpa o mesmo, desabafo. até aqui, eu acho que um pouquinho mais para frente, ela fala, né, que no início é mais difícil. Então, acho que está mais para o fim, que ela fala aqui para o mestre, né, para o educador, para o professor, para a professora, é mais difícil mesmo, porque ainda não está adquirida essa noção de até onde a criança pode fazer, do que ela pode fazer, e daí isso vem, às vezes, muito de uma imposição, falar, ó, aqui você não faz, você não pode empurrar, você não pode bater, você não pode usar o material desse jeito, você está usando ele de uma maneira inadequada, ou tá, pode quebrar o material, ou está danificando o material. Então, somos nós, adultos, que vamos dar esse limite, muitas vezes, e isso é cansativo, mas, com o tempo, a tendência é melhorar. E, assim, antes de ir para o Montessori, eu trabalhava com crianças na periferia de São Paulo, e eram crianças que não tinham nenhuma estrutura, assim, do que a gente está acostumado a ver, né? Não sabem nem quem é o pai, né? Cuidado pela avó e tal. E, e daí eu sempre via, né, essas crianças, e mesmo hoje em dia eu também vejo, né? Essas crianças um pouco mais velhas, 6, 7, 8, 9, 10 anos, as crianças do segundo plano, que, que não tem esse respeito, que não tem uma maneira mais, né, polida ou cordial de ser, muitas e muitas vezes eu vejo como fundo sendo uma falta de responsabilidade, no sentido de que ela não pode exercer a sua responsabilidade, ela não pode amadurecer a sua responsabilidade porque não dão essa possibilidade para ela. E a minha mãe, eu tenho 3 irmãos, né? Então, conosco, ela sempre deu muita responsabilidade. Então, sei lá, com 15 anos, 14 anos, eu ia pagar conta no banco, eu que cuidava da parte, né, os boletos, antigamente era só boleto, pagava boleto, pagava não sei o quê, fazia transferência. Minha mãe deixava ir sair para fazer minhas coisas, né, sair com os amigos. Ela sempre me entregava muita responsabilidade. E isso comigo e com meus irmãos. E esse lugar onde você cria responsabilidade é um espaço também. É que para criança pequena, esse espaço é muito na nossa casa, na escola. E agora, quando a criança começa a crescer, do segundo plano em diante, a casa e a escola não é o suficiente. Claro que ela precisa tomar, né, responsabilidade inicialmente da sua cama, da sua toalha que vai pendurar depois de tomar banho, ou na sala, né? Usou material, tem que guardar, sujou, tem que limpar. No final do dia, na sala que eu trabalhava na França, as crianças limpavam a sala inteira, cada um tinha a responsabilidade de uma parte, tinha que levar o lixo para fora, tinha que limpar a prateleira de história, de geografia, e como é um olhar individualizado, algumas crianças tinham mais possibilidades, elas podiam fazer mais coisas do que outras. Então, por exemplo, tinha crianças que podiam trabalhar no corredor, porque ela queria um silêncio e tal, daí ela podia ficar no corredor. Outras crianças a gente não deixava no corredor, porque a gente deixou uma vez ou duas, a gente sabia se deixasse, a criança ia correr, ia fazer coisas que não são devidas. Então, é um ajuste muito individualizado. E a gente conversava e a gente falava, ó, você pode isso, para criança mais velha, né? Você pode isso porque você tem responsabilidade. Ah, eu também quero. Não, você não pode, porque a outra vez que eu deixei, você foi lá e riscou a parede. A parede não é para ser riscada. Respeitou o material, respeitou, né, o ambiente. Então, esse lugar, né, vem do 3-6, né, vem, na verdade, até antes, desse exatamente disso que a gente começou a falar, do que o Gerson falou, que é essa possibilidade de tomar água.
Então, a criança que com 2 anos, com 1 ano e meio, com dois anos, ela já consegue usar um copo de vidro. E ela pode ter uma jarra de vidro com água. Daí, só esse manuseio, só essa atenção que ela dá, porque às vezes vai quebrar, às vezes ela vai se molhar, mas ela conquistando, né, a, o seu movimento para colocar água e beber, isso é uma aquisição, de uma capacidade, ela se sente capaz. Isso é uma construção. E é muito importante no 3-6 essa parte da disciplina, né? Um dos nossos objetivos no 3-6 é que a criança seja disciplinada. E a disciplina vem dessa possibilidade que a gente está lendo aqui no ambiente. E o lindo disso, né, que é bem essa parte que tu tá falando, que essa disciplina ela tem que ser ativa, né? Então, para que isso aconteça, para que essa disciplina seja ativa como a Montessori traz, a criança precisa tomar consciência do que ela tá fazendo, né? Não adianta ir lá e ajudar e fazer sempre por ela. Então, isso é muito claro para gente ali, mas parece que, bom, enfim, né? Vamos caminhando. Mas eu achei muito bacana vincular. Eu não tinha essa visão, né? Eu já tinha lido, mas em um outro momento inicial. E agora está sendo muito gostoso ler de novo, porque eu não tinha essa visão de vincular a potência do ambiente, desse propiciar a criança desenvolver, com a questão dela se regular, né? Com a autorregulação. Eu achei muito importante isso, muito bacana de perceber. É, Eu acho que o maior desafio é conseguir trazer isso junto com as famílias, né? Porque assim, eles vão para a escola e lá, aqui a gente faz isso, aqui a gente respeita, aqui a gente não chuta o amiguinho, aqui a gente não fala isso, aqui a gente calça o sapato, né? A gente pode te ajudar. Aí puxa o seu sapato, vamos lá, você consegue e tal. Aí quando você entrega pro pai, você vê que o pai vai lá e faz tudo, ele calça o sapato, ele faz isso aqui. E aí, assim, e ela comentou a questão da pandemia, né? Nós estamos na escola com uma variedade de crianças, cada um com um problema que saiu da pandemia. Então, assim, a gente tem criança que o pai chegou, a mãe chegou, na verdade, e disse assim: olha, ele comeu tudo na boca, eu vesti ele, porque eu não queria que ele se sujasse. Ele não, ele sempre comeu tudo na boca. Ele não, porque assim, na pandemia ficamos só nós três, eu não tinha empregada, eu não queria que ele sujasse a sala, eu não queria que ele sujasse a roupa, eu não queria que ele, então eu fiz tudo por ele. Então, assim, nitidamente, até pegar um lápis para rabiscar, ele fecha a mão e ele não quer pegar, sabe? Uma criança que se comunica bem, até, fala bem, mas ele não toca em nada. Ele não toca no alimento, ele ainda não se alimenta com a gente, né? Ele passa o horário da aula todo sem querer se alimentar, ele se alimenta quando ele chega em casa, então a gente está no processo com ele, dele conseguir se alimentar junto com todo mundo, né? E hoje foi um ganho porque eu consegui fazer ele pegar um lápis e fazer uns rabiscos muito, muito assim, muito tímidos, assim, sabe? Eu falei, gente, ele chega a fechar a mão por não querer pegar nada, sabe? Vamos lá, eu vou te ajudar a calçar o sapato. Ele fecha as mãos e põe para trás, assim. E não quero é, calçar o sapato. Você faz por mim. e isso é tão forte, né, assim, dentro desse movimento do olhar da criança, né, nessa visão Montessori. A Maria, ela escreveu, né, a mãe que dá de comer à criança sem fazer o menor esforço para que ela aprenda a segurar a colher e levá-la à boca, ou que a convide a reparar no seu próprio modo de comer, não é boa mãe. Primeira vez que eu li essa frase, assim, foi muito chocante, porque ela afirma assim muito claramente: o adulto que dá de comer na boca da criança, para uma criança que já tem capacidade, sabendo que, antes aqui ela fala, a, a criança de 3 anos já pode, em grande parte, tornar-se independente e livre. Então, essa mãe que está dando a comida na boca, que está calçando, que a criança, às vezes, ela quer alguma coisa, e daí, antes dela falar, a mãe já pegou, já descascou a banana, já deu na boca dela. Ela fala, essa pessoa não é um bom educador, não é um bom, né, não é uma boa mãe, não é um bom pai. E
a primeira vez que eu li assim, eu fiquei até... Falei, nossa, mas a Maria tá falando que dessa maneira, e é verdade, porque isso pode parecer um tanto inofensivo, mas esse, né, dar na boca da criança quando ela tem 2 anos e ela já pode comer sozinha, vai causar, talvez lá na frente, um distúrbio muito grande. Porque a criança não vai se sentir capaz, vai ter baixa autoestima, não vai querer saber o que quer da sua própria vida, não vai se respeitar, não vai respeitar o outro. E isso começa aqui, porque a gente não respeita a criança, o que ela quer fazer, e a gente não deixa. E é tão legal esse movimento que a gente faz, porque assim, dentro de sala, a gente faz o possível, né? A gente faz o nosso melhor que a gente pode. E muitas vezes, né, isso que a gente faz dentro do Montessori, que é na sala, né, que é na escola, isso modifica o comportamento dela na família. E eu tenho vários casos, né, de mães que vieram falar. Teve até uma mãe que veio falar para mim, pois esta semana, na segunda ou na terça, não sei. Falou assim, Felipe, na verdade é a tia, né? Falou, a aluna, ela dorme querendo escrever e acorda querendo escrever. É uma criança que está fazendo um trabalho de reforço escolar e, assim, ela modificou em casa. Então, a postura dela em relação à leitura e escrita modificou, porque o trabalho que ela está tendo no ambiente Montessori está fazendo com que ela se reconecte com uma vontade que é natural nossa de aprender a ler e escrever. Então, a gente faz o que é possível e, às vezes, a gente vai ouvindo esse retorno. Já tive vários retornos, né, das famílias. Então, assim, mas meu filho mudou, mas não sei o que está acontecendo, está bem melhor. Isso é muito bonito. E a Maria relata isso nas histórias dela. É que é um processo, né? E aí vem a nossa ansiedade de adulto que vive numa sociedade frenética. Mas com certeza, né, Felipe, essa criança não é desse mês, né? É uma criança que já vem trabalhando desde o início do ano, no mínimo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. E eu tenho uma pergunta em relação a isso, se não sei se cabe agora também, mas não precisa ser respondida agora, mas se a gente deve permitir o caos em alguns momentos para depois vir, não o caos no sentido de deixar fazer tudo, né? Como a gente vinha conversando, mas às vezes parece que, uau, virou tudo, né? Todo mundo tá assim, procurando alguma coisa e eles estão a mil pelo Brasil. E aí depois parece que as coisas vão, né, se organizando, se acalmando. Mas às vezes pra gente que é adulto, e aí me caiu feito uma luva esse trecho que fala da mestra, né, da nossa ansiedade de deixar tudo organizadinho. E aí a gente tem que se segurar, né? Então, na verdade não é nem uma pergunta, né? É mais ou menos um comentário, uma reflexão sobre. Mas é E muito interessante. eu acho que essa frase aqui da Maria, ela explicita bem, assim. Então, a liberdade da criança, né, a sua liberdade deve ter como limite o interesse coletivo, e como a forma, aquilo que denominamos educação das maneiras e dos gestos. Então, a criança, ela pode fazer qualquer coisa. Então, nos lugares que eu trabalhei, isso eu aprendi, né, eu que inventei, mas eu aprendi com pessoas, né, dentro do mundo Montessori. Então, o ambiente Montessori tem 3 regras. Eu falo para as crianças: você tem que respeitar a si, respeitar o outro e respeitar o ambiente. E eu respeitar, a gente troca por cuidar. Você tem que cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente. Então, a criança, se respeitando, respeitando o outro e o ambiente, ela pode fazer o que ela quiser. Uma criança que grita no ambiente, então, por exemplo, imagina que nós todos aqui estamos na mesma sala e de repente eu começo a gritar, e gritar com o Jefferson. Eu estou desrespeitando. Então, se eu pensar assim, como adulto, se eu estou desrespeitando, a criança não pode fazer isso também. Ela não pode sair gritando, ela não pode se respeitar. Se nós trabalhamos, né, no escritório e eu saio correndo que nem louco para um lado e para o outro e meio que quase batendo no computador de um, quase derrubando o notebook do outro ou quase derrubando o café do outro, eu estou desrespeitando. Então, num ambiente onde as crianças estão trabalhando, elas também não podem correr. Então, essa frase assim eu achei super precisa. Então, ela pode fazer aquilo que está dentro de um determinado limite. E o limite é o respeito. Essa frase está no 54, é o último parágrafo. Essa liberdade, ela vai até o limite do respeito.
E daí o respeito moral, respeito, né, físico, e ela tem que respeitar o material, respeitar o ambiente, a parede, xícaras, os talheres, né, o material pedagógico, a folha. Não, então, por mais simples que seja o material, por exemplo, ela pegou uma folha para escrever, para fazer um desenho. Ela não pode respeitar essa folha, ela não pode pegar essa folha e simplesmente amassar ou pegar de qualquer jeito. Ela tem que ter um respeito por isso, mesmo que seja uma folha que vai ser descartada depois. Aí Então, vem uma eu achei, disciplina adequada, né? eu achei muito, muito preciso, assim, essa frase dela aqui. Aqui na 66, o segundo parágrafo também trata disso. Quando falamos da liberdade da criança pequena, nos referimos aos atos externos desordenados, abandonadas a si mesmas, realizariam como evasão de uma atividade, mas damos a esta palavra liberdade um sentido profundo. Trata-se de libertar a criança de obstáculos que impedem o desenvolvimento normal da vida. Acho que também ajuda a gente a pensar É, isso. é. E uma Felipe, coisa também que pode falar, não pode terminar o seu pensamento, que depois eu falo, porque é uma pergunta. tá? A única coisa que eu ia falar é assim, às vezes a gente está tão no dia a dia, né, com o nosso filho, ou dentro de sala, que a gente esquece como era há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, que as coisas vão melhorando, né? As coisas vão mudando. E, e no Montessori, normalmente, a gente observa e a gente tem esse olhar crítico, né, para observação, o que está acontecendo e tal. Então, às vezes a gente também se cobra muito de estar sempre melhor, mas é importante nós, né, entendermos como que a criança estava há uma semana atrás, há um mês atrás, 2 meses atrás, porque ela vai mudando, né? Normalmente existe uma evolução. Então, porque às vezes a gente, mas sempre faz isso, sempre derruba na hora que vai comer, mas talvez esteja derrubando menos, numa frequência menor, só derruba quando a criança está mais no caos, normalmente ela não está mais derrubando. Então é importante ter esse olhar para a evolução do que era e do que é hoje. Então, eu vou fazer pergunta agora em relação ao que a colega falou sobre a mãe que na pandemia fazia tudo pela criança. Eu já, eu não sei se é cultural do brasileiro ajudar muito o seu filho ou se é uma coisa natural de mãe. E como você tem a experiência de ter trabalhado na França, eu queria te fazer essa pergunta: se lá você também vê as mães como as mães daqui, se mesmo natureza da mãe ou se é cultural, né? É uma coisa cultural aqui do Brasil e nos outros lugares, né? Porque o japonês eu sei que ele deixa a criança mais se desenvolver por ela mesma. Meu marido já foi no Japão e as crianças lá elas vão para a escola sozinhas, né? Um mais velho acompanha os mais novos daquela rua ou daquele lugar ali próximo, né? Todas as crianças eles vão de metrô sozinhos, não tem um adulto, tem uma criança mais velha conduzindo todas as outras crianças da proximidade da casa dele, né? Então eu sei que o japonês tem uma cultura diferente da nossa. Como você viu assim o francês, né? Os pais franceses? Eu diria que, no geral, assim, eles estão um pouco melhor nessa parte, né, de dar espaço para a criança, de deixar, mas o povo francês tem um outro lado que eles são bem rígidos. Eles são tão rígidos que você vai em restaurante com criança, eles acham até meio estranho, porque lá eles nem levam a criança em restaurante. Porque a criança, para ir num lugar assim, eles já querem que a criança faça direitinho, não sei o que e tal. Então tem uma rigidez muito grande da criança fazer do jeito certo. Então, assim, no geral, eu diria que tá melhor, até porque, assim, tanto nessas pedagogias mais novas, não são nem mais novas, né? Mas essas pedagogias têm um pouco da visão Montessori, elas são mais presentes, as pessoas são mais educadas, no sentido de são mais estudadas. Quando você fala, por exemplo, você está lá na França e fala de Montessori, a pessoa sabe que é Montessori.
Eu tô aqui em Curitiba, às vezes eu encontro uma pessoa e falo, tem uma escola Montessori. É Montessori, mas o que que é isso? Não, é uma escola, mas o que? É para criança? É para adulto? Não, uma escola para criança. A pessoa nunca ouviu falar. Então, no geral, é um povo mais educado, né? Mais culto. Mas não necessariamente todas as famílias são, né? Tem algumas famílias, porque lá também tem uma outra questão. Aqui no Brasil está começando, né? Eu percebo que já existe mais famílias assim, tendo filhos mais, os adultos tendo os filhos quando eles têm mais idade. E lá na França é bem comum você ver, né, pessoas, né, com 40, 50 anos tendo filhos pequenininhos. E aqui no Brasil ainda é comum, né, os pais têm entre 20 e 30 anos já terem filhos. E na França, normalmente, eu notei que lá eles acabam tendo filho mais tarde. E o que eu percebi também de algumas famílias que têm esses, né, o pai, a mãe tem lá por volta de 40 anos, e o pai, né, às vezes até mais, 45, 50. O que eu percebi, né, algumas famílias, não é regra geral, mas é um pai mais medroso, é uma mãe mais medrosa. Porque quando a gente tem, né, 20, 30, a gente tem um monte de coisa para fazer, já tem 2 filhos, tem que trabalhar, é, a gente não fica com tanta insegurança. E nem a gente poderia ficar se a gente fosse mais velho e não tivesse tido essa experiência de ter criança antes. Então, eu diria assim que no geral é melhor. Como o Montessori é muito mais presente, né, normalmente as cidades maiores já têm pelo menos uma escola Montessori. Então, esse olhar já modifica, mas não é, não é excelente, não. Essa parte, né, do cuidado com a criança, na verdade, eu digo que a França está engatinhando. O Brasil está em gestação, nós estamos em gestação, e a França está engatinhando, porque falta ainda, eu diria, muitos passos para a gente chegar num respeito realmente é, próprio em direção à criança. Só uma opinião, né? Mas eu penso que a respeito dessa questão das crianças irem sozinhas a alguns lugares, a gente também tem o contexto, né? Acaba que nós temos um contexto de segurança bem mais precário do que outros países, como o Japão, enfim, como a colega citou, né? Então, de repente, claro, não justificando, acho que é um fato da educação em geral, né, brasileira, dos pais e das pessoas, da sociedade em geral, ver a educação como algo imprescindível, de estudar mais sobre, de entender o que a criança precisa para se desenvolver adequadamente, né? Mas a gente vem crescendo nisso, acho que Montessori se espalhando é a esperança. E o E eu interessante, digo assim, quer falar, Jefferson? Pode falar, Jefferson. ah, e o interessante aqui é que ela deu um exemplo de consequência, né? De uma criança, por exemplo, que foi muito servida. Que ela fala, quando se serve muito, você acaba inoculando o pecado da preguiça na alma infantil. Então, ela dá um exemplo aqui de um operário, né? E como provavelmente ele foi educado para trabalhar, que principalmente o mundo masculino é muito assim, né? Então você tem que ser um bom profissional. Em casa, alguém vai te servir. E aí ela dá o exemplo aqui na página 62, né? Aqui nas últimas duas parágrafos. Então, o operário é um cara super hábil, qualquer situação difícil que vem para ele resolver, ele resolve com facilidade. Aí quando ele chega em casa e a sopa tá fria, ele já perde a paciência com a mulher, já vira um bafafá. Mas por quê? Porque ela explica porque ele não aprendeu a cozinhar. Então, ele é um hábil operário, mas quando chega na parte da cozinha, quem é hábil, nesse contexto que ela explicou, é a mulher. E ele deveria ser hábil também. Então, é interessante que fala assim, olha, se ele fosse um bom operário e um bom cozinheiro, a vida dele seria muito mais ampla, né? E eu sinto, por exemplo, eu sinto isso no meu dia a dia. Eu não sei cozinhar. E para mim, nossa, para mim eu nunca percebi o quanto falta faria isso na minha vida, né? Aí você vai lendo Montessori e você fala, caramba, realmente aqui eu estou ficando meio ditador aqui, eu fico exigindo as coisas. Aqui eu não resolvo, eu fico com vontade de comer, não como se não tem. E aí você começa a perceber o tamanho do impacto, né? Falar, meus filhos queriam todo mundo aprender a cozinhar. Nem que eu aprenda a cozinhar para ensinar eles, mas a turma vai aprender a cozinhar. E aí que você começa a entender o que que é a independência, né? O que que é só o hábito de a criancinha ir lá desde novinha, ter um guarda-roupinha na altura dele, ter a cadeirinha para se vestir, o espelhinho.
e ele começar a ter o hábito de escolher roupa, significa que logo mais para frente ele já vai se vestir bem, vai saber se vestir adequado para cada ambiente. Então, cada pequena semente plantada aqui nessa independência é depois um fruto muito bom para frente, ou se não tiver essa semente plantada, como no meu caso de não cozinhar, para frente você acaba falando, poxa, mas eu perdi 40 anos, podia estar cozinhando, mexendo, né? E ela dá esse exemplo prático aqui do que acontece se você, uma das coisas, não forem devidamente ensinadas, ou dar essa independência para a criança, né? E, né, você falou dessa dificuldade, e aqui nesse capítulo ele fala, né, de prêmio e castigo. Eu diria assim que para mim, né, na parte de adulto preparado, o que eu tive mais dificuldade, assim, que eu mais me esforcei e ainda me esforço, claro, para melhorar, é essa parte de tirar o castigo. Porque a gente vive numa sociedade que, em vários lugares, a gente encontra prêmios e castigos, né? Nas empresas, provavelmente nas nossas infâncias, né? Na minha, na de vocês, né? Ah, se você não fizer isso, você não vai tomar sorvete, você não vai sair, você não vai ter. Então, é fácil tirar aquele prêmio e castigo que realmente, o prêmio que é um troféu, que é uma medalha, que é uma bala, mas existe toda uma linguagem que está baseada em prêmio e castigo. Ó, então, se você quiser isso, você faça isso. Ah, se você quer comer a sobremesa, você coma todo salgado primeiro. E para mim, assim, do maior esforço que eu fiz foi relativo a essa parte de prêmio e castigo. E eu percebi que, assim, isso trouxe uma diferença muito grande para a criança, porque o que acontece também, muitas crianças chegam, né, até mim e elas têm, né, já incutidas nela, se eu não fizer isso, eu vou apanhar, ou vou ficar de castigo, não vou comer, não vou. E ela vem com uma certa atenção. Conforme ela vai ficando aqui no ambiente, ela vai vendo que aqui é diferente, na verdade, ela pode errar, ela pode deixar cair no chão, ela pode sujar, né, ela pode experimentar de diversas maneiras. É como se, porque às vezes é engraçado, às vezes a criança deixou cair, quebrou, né? Ela olha para o adulto, assim, será que o adulto vai me punir? Será que ele vai brigar comigo? Será que ele vai falar que eu não sei fazer? E daí essas reações elas vão diminuindo e a criança vai vendo que tudo bem ela errar, tudo bem ela não acertar de primeira, tudo bem ela fazer torto, tudo bem, né, a ficar molhado. E, e ela começa a lidar de uma maneira diferente com o acerto e com o erro, e ela começa a se abrir para experimentar. Tinha criança que, sei lá, estava brincando, correndo na grama, daí ela caía porque tropeçava, ela ficava extremamente envergonhada e se enfiava debaixo das minhas pernas, porque ela não podia errar, ela não podia cair. E daí passou uns 3, 4 meses, ela viu que ela podia, né, viver a infância dela no jardim da maneira que ela quisesse. Daí ela tem um morrinho dela, subia no morrinho e ela descia rolando. Daí subia e descia rolando. Então, assim, eu posso cair, eu posso viver isso, né? Então, assim, para mim, né, o Jefferson falou, né, da cozinha, para mim, eu diria assim, foi o maior desafio para mim foi ir retirando, né, da minha fala, do meu jeito de ser, do meu jeito de lidar com as crianças, da minha postura, tirar, né, esse prêmio e castigo. Eu já tive casos de crianças de ela cair e ela mesma pedir desculpa porque ela caiu. É, Ela olha para você, é. desculpa, tia. Eu falei, mas você caiu, meu amor, você não tem que pedir desculpa. E quando você foi essa criança, né, como professor, essa criança Sim, super exigida, essa criança que tinha sim. que, né? E Você tinha aí que, você se se você vê, às se vezes, um machucasse na tirano, rua, né? né? Se você se machucasse na rua, você já tinha que chegar em casa pedindo desculpa, senão você apanhava. Você se machucava e ainda apanhava quando chegava. Mas um dos trechos que eu adorei foi que ela colocou aqui, que eu achei muito legal isso. Quem é servido, em vez de ser ajudado, está, em certo sentido, lesado em sua independência. Eu achei isso muito fantástico, assim como aquele trecho do paralítico também, que eu achei assim, né, que o paralítico e o príncipe que não podem calçar, né? Ela faz o paralelo entre os dois, né? Eu achei, são dois trechos assim que para mim eu grifei porque foram marcantes assim no capítulo inteiro, assim.
No Montessori a gente fala, né, da ajuda útil e da ajuda inútil. Então, a ajuda inútil é essa que atrapalha, impede, que é uma barreira ao desenvolvimento infantil. Que a gente fala assim, estou ajudando a colocar o tênis, estou ajudando ela a comer. Não, essa é uma ajuda inútil. E a ajuda útil é realmente para aquilo que a criança precisa, que ela pede. Na verdade, não é nem que ela precisa. Porque no Montessori a gente diz também, se a criança se sente capaz de colocar o sapato, de comer sozinha, a gente deixa ela tentar. A gente dá esse espaço, esse tempo para ela. Porque se ela está confiante que ela vai conseguir, é uma coisa que eu gosto muito, né? As crianças chegam e às vezes elas passam por essa fase, assim. Elas chegam aqui na escola, mesmo na escola na França, eu falava para os pais, o pai chegava com a criança e ele chegava carregando a mochilinha da criança. Eu falava assim, a mochilinha não é sua, é da criança. E daí, nesse processo da criança, né, começar a criar disciplina, começar a entender suas vontades, o pai ia pegar a mochila ou ia, né, carregar alguma coisa e a criança, não, eu carrego, não, eu ponho. E é um lugar assim que a criança fala brava, ela, não, eu como sozinha. E eu vejo, assim, essa vontade dela exercer esse lugar que a gente está falando. E eu fico feliz quando eu vejo assim, não, eu carrego, eu faço. E é uma coisa que, né, é feita para ela fazer, é feita para ela é, trabalhar, carregar, coisa do tipo. E, Felipe, isso que tu tá falando é muito forte ali dos 3 aos 5, 5 e meio, né? E aí, não sei, aos 6, 7, isso dá uma virada às vezes, eles parece que querem que você faça, ou isso é um desvio de atenção, de comportamento? Depende do nível, claro, mas, Eu enfim. diria que, assim, deixar de fazer uma responsabilidade que está adquirida é um desvio. Mas também a criança, ela vai experimentando, né? Ah, e se eu pedir, e se eu não fizer, o que que acontece? E normalmente, se ela já encarnou, já absorveu bem, né, essa responsabilidade, é só você falar assim, não, isso aí você que faz. Eu faço isso mesmo com as crianças pequenas, né? A criança fala assim, Felipe, eu guardo o material e você enrola o tapete. Eu falo, eu não. O trabalho é seu, você guarda o material e você enrola o tapete, porque tem criança que é esperta, né? E a Eles criança falam faz muito isso isso. pra mim. Eu fico assim, gente, mas vocês já sabem fazer. Eu sei que tu consegue fazer. E o tempo inteiro eles pedem. Ah, prof, eu faço isso aqui, tu faz aquilo ali. E às vezes na parceria eu sou aquela pessoa muito assim de fazer junto. Vamos fazer junto, envolve o grupo. E aí eu tô percebendo que eles estão se passando comigo às vezes. Ó, Muito espertos. Essa faixa etária, assim, me surpreende muito. é, eu diria assim, ó, não faz, não faz, porque você é professora. Claro, pra- em alguma situação bem específica, faria, mas no dia a dia, eu tenho mais coisa para fazer, ou mesmo, eu quero tomar meu chá, eu quero sentar e tomar meu chá. Você faz seu trabalho. E eles vão, né, meio que testando e vendo até onde vai, Sim. porque tem esse lado também, né, de se acomodar, e às vezes em casa isso funciona, né? Tá Em sendo casa, ajuda assim, inútil, né? E aí eu me ajuda vejo muito. muitas vezes usada, porque eu sou Sim. né? Ajudo, benévola ali, e aí, opa, mas tem que respeitar aquele meu espaço, né? Eu tenho dificuldade com isso. Minha maior É, dificuldade e é da- essa. então, e Deixa daí, eu na verdade, se você estiver fazendo, você está atrapalhando o desenvolvimento. Então, não é nem. E daí uma coisa que acontece muito, que eu vou até fazer nesse mini curso aí de dar limite, é porque a gente faz, muitas das coisas dessa que a gente faz, até a Paula que saiu, ela mandou uma mensagem para mim, às vezes é difícil, né? A gente faz porque a nossa criança interna, aquilo que a gente foi lá atrás, ó, a Paula voltou, aquilo que a gente foi lá atrás é uma criança que ainda está carente e que está querendo a atenção da mãe, está querendo que o pai faça. E daí, para suprir uma carência nossa, a gente vai e faz para a criança. E aí, ó, dá terapia, vai para psicólogo, vai para constelação familiar, vai para treinamento de desenvolvimento pessoal. É porque enquanto a nossa criança ainda ela a gente nunca vai se curar completamente, mas enquanto ela ainda está muito machucada, muito carente, a gente vai suprir essa carência da nossa infância, das nossas memórias, né, da nossa criança interior nessas ações.
E até mesmo você falou assim, que eu sou, né, benévola, né, e tal. Mas, na verdade, de acordo aqui com a Maria Montessori, não estou falando, você está, na verdade, sendo malévola, malévola, e não a benévola. Porque, na verdade, você está fazendo isso, talvez, né, por uma carência interna. Mas, assim, a gente vai fazendo o nosso tempo, vai se descobrindo, né? A gente, como pai, como mãe, também erra a beça e às vezes se cobra muito. E a gente tem que pensar que se eu estou oferecendo esse ambiente para a criança, onde ela pode errar e acertar, onde ela pode se experimentar, eu vou fazer isso comigo também. Então, se eu erro como pai, se eu acerto, se eu experimento como professor, tá tudo bem. Claro que eu não vou bater numa criança, não vou xingar ninguém, mas fui mais firme, fui menos firme, de repente dei um limite que não era para ter dado, falei que ia ajudar, falei que não ia ajudar e no final ajudei mais do que deveria. Então, é válido isso para a gente também, ter esse lugar de, tá tudo bem, eu consegui desse jeito, amanhã vou tentar diferente. Uma Chave de pergunta. ouro, esse puxão de orelha. Obrigada. Não, uma pergunta. Quando a gente está sempre recebendo crianças novas, né? Aí vem a criança nova, assim, que não conhece ainda o sistema montessoriano, né? Que vem de casa, que tem babá, tem tudo, né? Eu tô falando porque é justamente o que está acontecendo agora. Então, assim, ele justamente ele tem tudo em casa, ele tem uma babá só para ele. Então, ele até chegou no início chamar a gente de babá, né? E a gente foi doutrinando, assim, de dizer, né, eu não sou sua babá e tal. Como é que a gente age nos primeiros momentos com crianças assim? Tipo assim, ele não aprendeu a guardar o material, mas aí eu falo, ó, vou te ensinar, faço junto contigo e tal. Mas você vê que ele já tá te usando ali. Você vai fazer junto comigo? Então, assim, ele já tá mais de semanas, ele já sabe que tem que guardar o material. E então você percebe que ele tá te usando, assim. Não, você vai fazer junto comigo, ainda fala bravo ainda, né? Que eles, né? Se você deixar, eles falam bravo. Então, assim, é válido a gente ajudar nesse início e como sair aos poucos, né, do campo ali de atuação sem, sem ser muito bravo enfim, é muito difícil, assim, tem hora que você respira fundo e fala assim, como que eu vou falar isso para ele, que ele tem que fazer sozinho, né? Que aí ele fica bravo porque ele veio de uma casa onde ele tem tudo, ele pega o material que você estava ajudando ele a fazer e joga tudo no chão e fica fazendo birra, né? Então, assim, o dia a dia com a criança que vem de casa sem nenhuma educação assim, nesse sentido é muito difícil. É um desafio muito grande. É muito grande, assim, que tem hora que você fala assim, será que eu vou conseguir? Eu acho que, assim, dentro da sua pergunta já tem metade da resposta. E eu vou contar um caso, tem o Vinícius, a mãe dele tá no grupo do nosso grupo. E o Vinícius, ele é bem inteligente, né? E daí ó, faltam só 2 minutos para 22 horas. E daí ele tem bem isso, assim, me ajuda, eu não sei, não sei. E assim, tem toda uma estratégia emocional por trás desse pedir ajuda, né? E daí ele, ele sempre pedia ajuda para colocar os tênis, eu não sei se eu contei isso aqui, se eu tô repetindo a história, vocês me avisam, hein? Daí ele pediu ajuda para colocar um tênis que era de velcro. Eu ensinei ele, falei, ó, não te ajudo mais, vi que você consegue e tal. E daí ele veio com outro tênis, que não é de velcro, mas era outro tênis. E daí eu ajudava ele até um dia, vamos sair, vamos lá pro jardim. E daí, como ele queria ir pro jardim, ele foi e colocou o tênis, né, sozinho. O pé, né, colocou um pé. Falei, Vinícius, sabe colocar o tênis sozinho? Eu não te ajudo nunca mais. A partir de agora você coloca sempre o tênis sozinho. E ele, não, não, é só o esquerdo, o direito eu não sei. E assim, ele é esperto, é inteligente, eu falei assim, não, não, você botou um, você põe o outro. Eu acho que isso eu faço, na verdade, desde que eu tinha um trabalho voluntário, como eu trabalhava com crianças assim que tinham muitas questões bem profundas, desde não ter comida dentro de casa, né? Quanto mais a criança abusava, né, da sua liberdade, mais limite eu dava. Então,
aquela criança que está com dificuldade para guardar é aquela que vai ter que guardar exatamente do jeito que eu falo. E vai ter que guardar sozinha, vai ter que colocar a cadeira no lugar, tal. A criança que já está melhor, eu já dou mais espaço e de repente se ela guarda mais ou menos, ou até pede ajuda, eu vou lá e, e- e colaboro. Mas a criança que está mais precisando de limite é exatamente essa que está abusando dessa ajuda inútil, dessas regras do ambiente. Então, eu diria que, pelo menos na minha prática, né, quanto mais a criança está indo para o caos, mais eu cerco elas de limite para como se fosse trazer um ambiente mais seguro, um ambiente mais que ela consiga entender, e nesse limite maior é ela que vai ter que fazer. Então, não tem, né, uma regra que funcione para todos, mas eu acho que, assim, isso que a gente falou, né, essas orientações mesmo, né, que a Maria trouxe. E, assim, no momento que a gente sabe que a criança, ela pode guardar e ela tem habilidade para guardar, a gente não guarda mais. A não ser num caso ou outro, alguma coisinha do tipo, mas se ela tem, e assim, às vezes daí, né, o Vinícius ou alguma outra criança fala assim, ó, e você guarda. Ah, eu não vou guardar. Eu falei, você fale baixo comigo. Aqui a gente fale baixo, eu tô falando baixo com você, eu tô te respeitando e você fale baixo comigo. Então, assim, é necessário que a Maria Montessori fala, é colocar esses, essas regras, esses bons gestos, essa boa maneira de ser, essa polidez, é, com firmeza. Não é sendo bravo que a gente faz isso, mas é com firmeza. E tendo firmeza com crianças, né, que estão abusando um pouco, né, dessa nossa boa vontade, isso vai ajudando ela. E ela, com o tempo, ela muda. Com o tempo, ela muda e ela começa a confiar mais em você, ela começa a te respeitar mais. Então, tem que ter uma boa postura, tem que ter uma postura firme. Não é ser bravo, não é brigar, mas é ser firme. Ó, 22:02. Quando eu conectei aqui, eu achei que talvez a gente nem fizesse o encontro, já passou de 1 hora. Comentários finais para a gente terminar. Fantástico, fantástico. Muito bom. Eu sou muito Adorei esse. boazinha. Eu acho que eu preciso ser mais, mais brava. Mais brava não, mais firme. Isso, mais firme. Então, esse boazinha, na verdade, muitas vezes pode ser uma carência nossa. Então, a gente tem que ser firme, define as regras e age com firmeza nessas regras. E vai se adaptando, vai, né? Vai tendo também essa benevolência consigo mesmo. A minha maior dificuldade numa sala montessoriana, quando eu consegui trabalhar numa escola montessoriana, porque no meu município não tem. Eu moro em Rio das Ostras, não tem. Tem em Macaé e tem em Cabo Frio, mas aqui em Rio das Ostras não tem. Vai ser a voz, porque eu tenho um tom de voz muito alto e já é um sacrifício para mim ter que falar baixo, né? Então eu fico assim, eu vou sofrer muito numa sala montessoriana. Acho que eu vou ser a pessoa que mais vou sofrer, porque eu tenho 52 anos, falo alto a minha vida inteira, e aí eu vou ter que falar baixinho, mas eu estou treinando. Espero que caminhe bem. Tem que falar um tom de voz. Quando eu falo seja firme, não é fale alto, grite, nem nada. Mas é ser pontual, ser claro, ter uma voz, né, com força, não de altura, mas com força, né, de autoridade. E a gente vai se lapidando com o tempo, né? Pois é, eu E, acho que eu tenho tudo, mas eu também tenho a voz alta, então é mas complicado. o legal que eu penso é que tudo isso que a gente falou é ambiente também. Não é só o físico, ambiente físico, né? Então a gente vai arrumando esse ambiente, né? É, Muito Exato. obrigada foi, pela noite. foi Obrigada, ótimo, menino. adorei. Obrigada Obrigado a mesmo. todos, a todas. Uma boa noite para vocês e um bom feriado. E para o Obrigada. próximo encontro vão ser os 2 capítulos, como você tinha falado, porque eles são pequenos, né? A saúde. Eu vou ver se os dois ou os três, acho que eu vou contar a quantidade de páginas aqui, mas eu acho que os dois próximos, a saúde e a A natureza da educação. natureza. É, Uhum. acho que pode ser 15 páginas, 14 páginas. Pode ser, sim.
Então, combinado. Uma boa noite para vocês e Boa um bom noite, um feriado. bom feriado.